E aí pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Caio e nesse vídeo eu vou falar para vocês um pouco sobre uma linguagem de programação chamada C#. Para quem não conhece ou nunca trabalhou com ela, o C# é uma linguagem de programação orientada a objeto, baseada em C++ e Java. Foi desenvolvida pela Microsoft, que inclusive desenvolveu também um pacote de ferramentas chamado Visual Studio, que é o que a gente vai utilizar para trabalhar com essa linguagem. O download do Visual Studio, o link para download vai estar na descrição desse vídeo. Bom, vamos lá. Vamos abrir um projeto aqui. O Visual Studio ele permite que dentro da linguagem C# a gente trabalhe com os mais diversos tipos de projetos. Por exemplo, os três principais projetos que a gente vai utilizar vão ser os Console Applications, que são uma telinha do DOS basicamente, em que você interage diretamente com o programa. Windows Forms Application, que vão ser um conjunto de formulários do Windows. O que são esses formulários? Essas janelinhas, basicamente, que você tem em qualquer programa mais fundamentado do Windows. E a Class Library, que é um conjunto de classes que a gente vai abordar mais para frente na orientação a objeto. Por enquanto, vamos criar um projeto do tipo Console Application e vamos dar o nome para ele de Aula 1. Dá um OK aqui. E ele já traz para a gente um arquivo chamado program.cs. É nesse arquivo que vai ficar a parte principal do seu programa. Onde está, se você conseguir perceber aqui, ele cria um namespace chamado Aula 1, que vai ser um namespace onde a gente vai trabalhar. Ele cria uma classe chamada Program, que é o nome do arquivo. E dentro dessa classe a gente tem um método chamado main, que é o nosso método principal. Ele recebe alguns argumentos, mas eu não vou falar muito disso agora. Essa primeira parte pode estar um pouco confusa para quem não está familiarizado com a estrutura da linguagem C, por exemplo, ou de C++ ou Java. Mas, basicamente, a gente vai trabalhar dentro desse método chamado main. O nosso código ele vai ficar aqui dentro. Tudo que a gente for fazer, por enquanto, vai ficar dentro desse método e é aqui onde a gente vai trabalhar. Bom, basicamente, a gente está criando uma aplicação do tipo console. O que ela pode fazer de interação com o usuário? Na tela do DOS, ela consegue tanto mostrar uma mensagem, quanto receber uma mensagem do usuário, através de digitação pelo teclado. Então, o que primeiramente a gente vai fazer? Como a gente consegue trabalhar com esses dois tipos de mensagem? Através de dois comandos, chamados console.write ou writeLine e o console.read ou readLine. Qual que é a diferença entre cada um desses dois? O write ele vai escrever apenas a mensagem na tela. O writeLine é a única diferença que vai pular uma linha. A mesma coisa para o read, que recebe uma mensagem do usuário, e do readLine, que recebe e já automaticamente pula uma linha. Então a gente vai trabalhar com os dois lines para ficar um pouco mais fácil, um pouco melhor visual. Então, o que a gente vai fazer primeiramente? Vamos mostrar uma mensagem na tela. Quem já está familiarizado com qualquer linguagem de programação sabe que o primeiro programa que a gente sempre faz em uma nova linguagem é o programa Hello World. Aquele primeiro programa que vai mostrar a mensagem Hello World na tela. Então, o que a gente faz? Aqui mesmo no console writeLine, a gente vai colocar dentro dos parênteses a mensagem que a gente quer exibir, sempre entre aspas. No caso, qual que é a nossa mensagem? Hello World. Ele permite acentuação de caracteres, ele permite que você escreva uma mensagem da maneira que você quiser. Aqui no caso é essa a nossa mensagem. Beleza, já escrevi a mensagem, só que eu quero ver meu programa executando. Como eu faço isso? Primeiramente, vamos salvar o programa, Ctrl Shift S ou Ctrl S, simplesmente, e vamos dar um clique aqui no botão Start ou a tecla do teclado F5. Você viu que ele apareceu uma janelinha, mas já fechou. Por que isso? Porque ele mostrou essa mensagem para o usuário, só que como não tinha nenhuma instrução posterior, ele simplesmente fechou. Então o que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui um console.readLine. Como eu já tinha dito, esse comando ele espera uma mensagem do usuário. Quando o usuário der um Enter, ele termina de receber essa mensagem. Então, depois de mostrar o Hello World, ele vai ficar parado nesse comandinho até o usuário digitar um Enter. Isso permite que a gente visualize a mensagem. Vamos demonstrar? Vou vir aqui dar um Start. Ele apareceu aqui, Hello World. E está pedindo uma mensagem. A gente pode escrever qualquer coisa.
ou simplesmente dar um Enter. Ele vai fechar o programa, porque ele terminou de executar esse comando e não tem nada depois. Sempre que ele finaliza as instruções, ele fecha o programa nesse caso. Bom, o que mais a gente consegue fazer com essas mensagens? Vamos remover aqui e a gente começa do zero. É possível você acrescentar alguns parâmetros nas mensagens que você deseja exibir. Por exemplo, você quer exibir a soma de uma conta ou algum número ou o nome de uma pessoa. Vamos supor, esta aula é de... Só que, por exemplo, suponhamos que futuramente você vai receber esse valor do usuário. Ou seja, qual o conteúdo da aula, o usuário vai digitar. Então você não sabe, no momento em que digitou aqui a mensagem, qual é esse valor. O que você consegue fazer? Você consegue colocar um parâmetro para você escrever posteriormente o que vai entrar aqui. No caso, como é nosso primeiro parâmetro, a gente vai utilizar o valor 0. Dessa forma. Abre chaves, 0, fecha chaves. Depois aqui do fecha aspas, a gente vai acrescentar uma vírgula e vai colocar o valor, que vai ser substituído no parâmetro. Vamos executar para ver como fica. Vou colocar um console.readline aqui só para ele não fechar. E ele já substituiu o parâmetro pela mensagem que a gente tinha colocado depois. Vou dar um outro exemplo aqui. A gente consegue indicar um valor numérico também para ele estar jogando nesse parâmetro. Se a gente executar, ele vai substituir o parâmetro 0 pelo primeiro argumento, que no caso é 1. A gente consegue colocar mais valores apenas aumentando o número do parâmetro. Por exemplo, vamos indicar aqui, esta é a aula de... e um novo parâmetro. Sempre iniciando no 0. E como a gente já tinha o parâmetro 0, esse aqui vai ser o parâmetro 1. Como que a gente vai fazer aqui? Depois de indicar o primeiro parâmetro, a gente dá mais uma vírgula e indica o segundo. Ele vai sempre respeitar essa ordem. O primeiro ele vai jogar no 0, o segundo ele vai jogar no 1 e assim sucessivamente. Se a gente executar, vai ver que ele substituiu os dois. Onde estava o parâmetro 0, que era aqui, ele jogou o valor 1. Onde estava o parâmetro 1, que era aqui, ele colocou o C#. Esta é a primeira aula de C#. Dessa forma você consegue interagir um pouco mais e facilitar um pouco na hora de escrever uma mensagem na tela, por exemplo. Bom, basicamente a parte de interação com o usuário é essa. O que a gente vai trabalhar agora é um conceito que, se você já estudou algum tipo de linguagem de programação, já está bem difundido, mas caso você não tenha estudado, é um pouco novo, que é o conceito de variáveis. O que são essas variáveis? São maneiras que você tem de guardar algum valor necessário ou alguma coisa que o usuário está passando para dentro do seu programa ou qualquer tipo de valor. A gente tem vários tipos de variáveis. As mais simples do C# que a gente utiliza é o tipo inteiro, que representa um numeral inteiro, um tipo de caractere, que representa apenas uma letra, um tipo string, que representa uma frase, e a gente tem alguns outros tipos, como float, que representam valores decimais, o tipo decimal também, que trabalha bem para valores em quantias monetárias. O tipo booleano, ele traz para a gente sempre um retorno verdadeiro ou falso, que é o retorno de uma expressão. A gente tem alguns outros tipos, como o tipo byte, que é um valor numérico mais reduzido, o tipo long, que é um valor numérico maior. Lembrando que o tipo int, inteiro, ele aceita realmente apenas números inteiros. O float, double ou decimal já aceita valores com casas decimais. Mas a gente vai trabalhar esses outros tipos depois. O que a gente vai utilizar agora? Um valor string, uma variável do tipo string, que é sempre o conteúdo de uma frase.
Você consegue declarar uma variável indicando o tipo dela e um nome para ela, para ser identificado. Nesse caso, a gente já criou uma variável do tipo, uma variável chamada nome do tipo string. E a gente consegue colocar diretamente um valor para ela. Por exemplo, esse valor já está armazenado dentro da variável nome, que é do tipo string. E a gente consegue utilizar esse valor, por exemplo, em uma mensagem. console.writeLine, o nome é, a gente coloca um argumento e depois indica o nome da variável. Dessa forma ele vai pegar o conteúdo dessa variável e substituir aqui no parâmetro. Vamos ver como é que fica? Ele já jogou aqui o conteúdo da variável para dentro do parâmetro. Tanto é que se eu alterar aqui, por exemplo, João Silva, ele vai alterar. Meu nome é João Silva. E ele sempre espera aquele comandinho para finalizar o programa. Agora, como a gente consegue trabalhar com isso numa interação com o usuário? Lembra que eu comentei que esse console.readline ele lê uma frase do usuário? No caso, a gente está utilizando essa frase apenas como um enter para finalizar o programa, mas ele tem diversos usos. Vamos demonstrar aqui. Vamos pedir para o usuário, por exemplo, digitar o seu nome, para a gente depois mostrar na tela. Então a gente coloca para o usuário qual o seu nome, apenas para ele entender o que está sendo pedido. E a gente vai armazenar nessa variável nome que a gente criou aqui em cima, do tipo string, o retorno de console.readline. Ou seja, quando chegar nesse ponto, o seu programa vai estar esperando para o usuário digitar alguma coisa. E o que ele digitar vai ser jogado aqui dentro da variável nome. Então a gente vai colocar aqui seu nome é, e quando o usuário digitar, vai aparecer em seguida na mensagem o nome dele. Vamos visualizar? Primeira instrução. Ele mostrou qual o seu nome e está esperando para eu digitar meu nome. Vou colocar aqui. Vou dar um Enter. Quando eu dou esse Enter, ele finaliza o readline, vai para a próxima linha. console.writeLine, seu nome é, e ele mostra o que está armazenado na nossa variável, que foi exatamente o que eu digitei aqui em cima. Depois disso, ele fica esperando para finalizar aqui o programa. Dando um Enter, ele já finaliza e volta aqui para o código. Bom, nessa aula é isso. Eu vou tentar colocar alguns outros vídeos explicando mais um pouco ainda sobre essa parte do console, que ainda tem um pouco de coisa para a gente conversar. E se você gostou, dá um clique no botão gostei, compartilhe esse vídeo, divulga, ajuda a divulgar, porque eu ainda estou começando o canal. E se vocês quiserem mais, deixa um comentário avisando que gostaram da aula. E se não gostaram também, deixa um comentário informando que não gostou. Me desculpa se teve algum barulho de fundo, é porque o ventilador está ligado e minha rua é movimentada. Mas qualquer coisa, é só me avisar aí que eu tento dar uma ajeitada nisso, ok? Bom, por hoje é isso. Valeu, até a próxima.